você tem uma Bíblia, abra a Bíblia do livro de Provérbios, do capítulo 24, do versículo 10, que diz o seguinte, olha só, vamos ler juntos o que está escrito aí? Repita comigo, vamos lá. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Amém? Vamos dizer alto, vamos lá. Se te mostras fraco no dia, porque a tua força é pequena. Amém? Podemos assentar, irmãos? Se assentem. Eu quero nesta noite conversar com vocês dentro da palavra de Deus e quero que você se sinta forte para poder enfrentar os momentos difíceis que nós estamos enfrentando. E os momentos difíceis não estão só ligados à pandemia que a gente está vivendo no mundo inteiro, mas as consequências que essa pandemia realmente traz, as consequências negativas, né? Na vida emocional, na vida material, profissional, financeira daqueles que realmente vivem de negociar. E tem um momento em que é comum esmorecer. Nós às vezes esmorecemos diante de determinadas lutas da vida da gente, porque a gente acha que não tem muita saída, não tem muito o que fazer. Há momentos em que a gente reconhece a derrota diante de uma situação, e essa derrota ela é reconhecida por nós no momento em que nós costumamos fazer a leitura da força dos lados que realmente representam a dificuldade e o lado em que você está. E geralmente quando você faz qualquer tipo de leitura de uma situação, que você realmente percebe que você está vulnerável, que você não tem forças para resolver aquilo, a primeira reação é uma reação de acomodação, é uma reação de não lutar contra aquilo, e às vezes nós simplesmente nos damos por vencidos dentro de uma situação antes mesmo de lutar, porque a gente percebe que lutar não vai ser suficiente para nós, e ao medirmos as coisas, que é aquela medição que está na cabeça da gente com respeito a uma situação, nós podemos recuar e achando que é tudo uma situação que não tem saída, que não tem jeito. E às vezes a gente leva esse desânimo, essa falta de força para várias áreas da nossa vida. Existem pessoas que por qualquer coisa desanimam e por qualquer coisa se sentem vencidos, perdem a força para lutar. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite é que Deus entende, Ele vê essas coisas, Ele sabe quando nós estamos diante de situações de batalhas que parecem mais fortes do que a gente, Ele sabe quando desanimamos, Ele sabe quando perdemos a força, Ele sabe de tudo isso e Ele precisa nos motivar porque Deus trabalha com a fé. E como Ele trabalha com a fé, Ele precisa que você esteja acreditando, mesmo na situação mais adversa, mesmo no meio do problema mais complexo da sua vida, Deus precisa que você continue acreditando. Por que Ele precisa disso? Porque Deus trabalha com a fé, e como Ele trabalha com a fé, Ele trabalha na nossa vida com milagres. E milagres não acontecem fundamentado naquilo que você está vendo de possível para você, ou de algo que parece realmente que há uma possibilidade por conta das probabilidades, daquilo que você consegue enxergar, que te dá uma certa esperança, que você se agarra naquilo, não, mas aquilo pode dar certo. Não, o milagre de Deus, ele existe exatamente para poder funcionar quando não há saída mesmo, quando todas as possibilidades humanas, elas se tornam improváveis na sua vida. É nesse momento que Deus começa a agir, porque é uma forma de você poder acreditar que houve uma ação sobrenatural para poder mudar uma realidade. Quantas vezes Deus permitiu que situações ficassem exatamente sem possibilidade de saída ou de resolver, ele ia lá e resolvia, quando não havia saída nenhuma.
Eu falo isso para vocês e me lembro daquela passagem do Abraão, quando Sara não tinha nenhuma possibilidade humana ou biológica de engravidar, Deus chega e diz, você vai ser mãe com 90 anos de idade. Por quê? Porque se Deus fizesse isso antes dos 90 anos, ainda poderia passar uma certa dúvida de achar que tudo poderia ter sido um fruto do acaso. E às vezes Deus permite que você fique mesmo sem saída diante das tuas situações, para que você dependa dele, para que você aprenda a depender dele, e quando ele agir, você perceba que foi possível, porque você continua acreditando nele, porque você está se apegando a ele ou apegado a ele. Salomão, ele falou muitas coisas bonitas para tentar nos motivar e para nos dar sabedoria. E uma das coisas que ele falou que nos chama a atenção é essa palavra aí. Tentando mostrar para nós que a força que você tem, você não vai precisar usar todos os dias. Você pode perceber que a força de Deus que está em você, ela só é acionada exatamente nos momentos de angústias. É nessa hora que você precisa demonstrar que você tem. Por quê? Porque quando tudo está bem, são questões que você resolve com a sua capacidade, com a sua limitação humana, você vai lá e dá solução. Mas a força de Deus, ela está para você, para agir exatamente no momento da angústia, no momento que você não vê saída. Aí você precisa ter. É naquela hora em que você é impactado por aquela notícia que te joga para baixo e você consegue simplesmente se erguer, se levantar. E diante de tudo aquilo que te jogou para baixo, que te impactou, que te deixou sem forças, você sobrevive dizendo não, mas vai dar certo porque eu tenho um Deus. E você encontra a força exatamente em Deus para continuar animado e confiando. Mas às vezes as forças faltam. E quando as forças faltam, Deus precisa renovar essa força. Ele precisa encontrar um meio para dizer para você, você não está sozinho, não desanima. Ele precisa dizer para você não se dar por vencido e não permanecer prostrado e caído, mas se fortalecer com a força dele e continuar acreditando naquilo que ele pode fazer. Aí, você precisa de uma força grande. E só pode ser a força de Deus para poder combater o teu pessimismo, para poder combater o teu desânimo e para continuar realmente confiando e através dessa força que vem de Deus, se manter de fé diante das adversidades que a vida impõe sobre todos nós. Essa palavra do Salomão, ela existe somente com um propósito, para tentar provocar você, para dizer para você, se você está se sentindo fraco na hora da angústia, é porque a tua força e a tua confiança é pequena. A grande intenção e o grande propósito é provocar a tua confiança e a tua fé nesse Deus, a ponto então de se sustentar nele e acreditar que por mais que tudo esteja muito complicado e complexo, você está com a cabeça erguida e confiando, porque o que te dá força e segurança é que você tem a certeza que você tem um Deus. Que você tem um Deus. E Deus sempre trabalhando com esse propósito. O propósito de te sustentar. Às vezes, nós somos sustentados na nossa fé. Nós somos sustentados na confiança que nós depositamos em Deus. Às vezes nós não somos consumidos e não caímos fracassados ou derrotados, porque essa fé e essa confiança em Deus tem nos sustentado e tem nos mantido e tem nos dado uma força grande para resistirmos. E esse é o propósito de Deus com você. Em qualquer situação de angústia que você esteja passando, seja uma angústia causada por uma situação pessoal, até mesmo afetiva ou profissional, uma angústia vivida até nas questões físicas ou até mesmo espirituais, a Bíblia diz que você não tem que demonstrar fraqueza.
Você não tem que se demonstrar fraco, mas você tem que continuar confiando, porque se você deixar de confiar, você simplesmente está admitindo que o problema ou a dificuldade que você tem é maior e mais forte do que o Deus em quem você está depositando a sua fé e a sua confiança. Então ponha na cabeça que nada é mais forte do que o poder de Deus e da fé que você possa depositar nesse Deus. E é tão interessante como Deus age através dessa necessidade de fazer com que você não se sinta fraco, que todas as vezes que ele falava com o seu povo, para o povo ir para algum tipo de batalha, ele tentava convencer o povo dele sobre a importância de se sentir forte. E às vezes a melhor maneira de você se sentir forte é você se reconhecer como forte. É você se despir de todo e qualquer espírito, o sentimento de autocomiseração, de achar que é fraco, que eu não tenho, que eu não posso, que eu não tenho isso, que eu não sou aquilo, e ficar repetindo essas coisas, que vão acabar se tornando uma realidade na sua própria vida. Porque geralmente todas as ações começam na mente. Você começa a pensar, por isso que a Bíblia diz que o Senhor guardará a vossa mente, exatamente porque na mente é que começam a se construir o nosso fracasso. Você começa a pensar, não, eu não tenho, eu não posso, eu sou isso, começa a pensar, daqui a pouco isso se transforma, verbaliza, se transforma em palavras, e daqui a pouco se torna em atitudes, e daqui a pouco você está com hábitos de alguém derrotado e fracassado por conta de uma coisa que foi construída na sua cabeça. E Deus então precisa, acima de tudo, que você, quando se sentir abatido, que você fale para você mesmo. Fale para os seus sentimentos desanimados e de fracasso que você não é qualquer um. Por que você não é qualquer um? Porque no momento em que você se predispõe a servir a Deus, você não é qualquer um, você é preparado, é forjado em você uma série de coisas que preparam você exatamente para a vida e para as lutas que a vida impõe. Por que eu não sou qualquer um? Porque eu sou lavado no sangue do Cordeiro, diz a palavra de Deus. E você é também. Por que eu não sou qualquer um? Porque se Deus, além de me justificar pelo sangue dele através do seu filho, ele ainda criou outros meios para dizer para você, para mostrar para você e para provar para você que você nunca está sozinho em situação nenhuma. A Bíblia diz que ele mandou o Espírito Santo para habitar em você. O que é que o Espírito Santo faz? Ele capacita você numa série de coisas. A primeira coisa que ele dá para você é sabedoria. E a capacidade de poder decidir certo. Você já começa a andar na frente pelo fato de ter o Espírito de Deus em você, por conta de uma escolha, de uma decisão de andar com Deus. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus é dado aos seus santos, aqueles que são separados para Ele, diz a palavra de Deus. Você passa a ter o Espírito Santo que lhe dá sabedoria, que lhe dá a capacidade de discernir as coisas e de perceber antes que o pior aconteça, porque ele vai estar em você. E além de dar tudo isso, Deus dá para você o Espírito dele, que te consola, que te dá paciência, que simplesmente te prepara, até mesmo nas situações espirituais que se levantam. Então, baseado nisso, você não é qualquer um. Quem tenta colocar na sua cabeça que você é um fracassado, que você é um zero à esquerda, que você realmente nunca vai conseguir nada, é o diabo. Às vezes ele trabalha isso desde cedo, desde criança você pode ter ouvido alguém falar para você, não, tu não vai dar nada, tu é um zero à esquerda, tu é um atraso, tu não deveria ter nascido. Ainda que você tenha escutado isso, quem tem poder de dar a última palavra sobre você e sobre a sua vida é o Deus que você acredita. É assim que se movimenta a fé no coração da gente. E Deus precisa que você se convença disso.
Que você se sustente nessa força que vem dele. E ele se preocupa e tenta nos convencer que devemos repetir essas coisas para não ficarmos comprometidos em nossa mente de acharmos que somos qualquer coisa. A prova é nessa passagem da Bíblia próxima. Que foi Deus que mandou o profeta Joel mandar o povo repetir essas palavras. Como é que está escrito aí? Digam bem forte comigo. Diga de novo. Deus está mandando o povo dele repetir, porque estava se sentindo fraquinho, sem condições. Não é não. Comece a repetir que vocês são fortes. Deus mandou o profeta Joel dizer ao povo isso. Por quê? Que situação era essa? Eles iam ter que ir para uma batalha. E a batalha que eles iam ter que enfrentar era uma batalha de um inimigo mais poderoso que eles. Mas além deles terem um inimigo mais poderoso, o inimigo tinha uma tecnologia melhor. Estava na vantagem em tudo. Tinha armamento melhor e tinham armamentos adequados para poder enfrentar uma batalha. Aí o povo de Deus teve que ser levantado para isso, para uma guerra que Deus, na verdade, estava chamando de uma guerra santa, porque era uma guerra de separados dele contra um sistema mais poderoso e mais forte. Mas o pessoal olhou e disse, não, a gente é muito fraco para poder enfrentar esse pessoal aí. É muito fraco. Era como pegar assim o time do Imperatriz e colocar para jogar contra o Barcelona. É uma desvantagem tremenda, né? Só para vocês terem uma ideia. Aí Deus entrou para poder falar com o pessoal através de um profeta, que era assim que Deus costumava se dirigir ao povo. Ele continua fazendo do mesmo jeito. Quando você vem na igreja, você vem para se fortalecer. Por quê? Porque se Deus precisar falar com você, ele vai usar o profeta da igreja. A pessoa que ele usa para poder conversar com o povo dele. No caso aqui, o profeta de vocês hoje sou eu. Mas nesse dia aí, o profeta do povo era o Joel. E qual era a desvantagem que eles tinham? Eles tinham que ir para uma batalha, mas eles não tinham armamento para guerrear. Aí com o armamento, que eles pensaram, a gente é muito fraco, não vai dar. Eles são mais preparados, eles têm armamento melhor. Eles têm melhores condições, a gente é fraco para lutar com eles. Aí Deus chamou todo mundo, vem cá, gente, pegue e faça o seguinte, vão para a batalha, peguem as enxadas de vocês, peguem os implementos agrícolas que você tem, a chibanca e tudo que vocês usam para poder trabalhar na agricultura, essa é a arma de vocês. Vocês vão lutar contra o inimigo usando foice, usando enxada, usando a pá, usando as coisas que eles usavam lá para poder fazer as suas plantações. O que era uma coisa totalmente improvável de alguém obter vitória. O inimigo que estava todo preparado, eles iam praticamente usando os seus implementos agrícolas para poder ir para aquela batalha. E Deus disse para eles pegarem os implementos agrícolas que eles tinham e que encarassem a situação que vinha contra eles. Aí Deus chegou e reuniu todo mundo através do profeta, percebeu que todo mundo estava muito desanimado. E Deus disse o seguinte, para todo mundo repetir, diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Por quê? Porque quando Deus age na tua vida, você não precisa de armamento especial para poder conseguir o que você quer. Deus usa você com aquilo que você sabe usar, com a capacidade que você tem, seja lá com o que for, e com aquilo que você tem nas mãos. Diga glória a Deus. Ele não vai precisar de uma grande tecnologia para poder fazer alguma coisa. Ele usa você com aquilo que você tem mais habilidade. Isso está provado na Bíblia, o caso do Davi.
Ele não tinha espada, não sabia nem lutar com espada, mas Deus não precisava de espada para dar a vitória para ele. Deus precisava usá-lo em alguma coisa que ele tivesse habilidade. O que ele tinha habilidade era usar um estilingue da época, uma baladeira ou uma funda que ele rodou e acertou a testa do Golias. Isso quer dizer o quê? Que Deus, ele não precisa de nada. Não vou conseguir porque eu não tenho isso. Não vou conseguir porque eu sou aquilo. Não vou conseguir porque eu não tenho dinheiro. Não vou conseguir porque eu estou quebrado. Não importa. O que você tem para Deus é suficiente para te dar vitória sobre toda e qualquer situação. Olha o que diz esse texto da palavra de Deus. Em Deus faremos o quê? Proezas. Porque é Ele quem calcará os pés dos nossos inimigos, diz o Salmo 60, 12. O que é proeza? Eu anotei aqui o que é proeza, assim, bem para você poder entender. O que é proeza? Proeza é façanha, ato extraordinário, algo excessivamente difícil que você supera, que você vence. Isso é proeza. Não é coisa que está dentro de uma possibilidade, de uma probabilidade, não. Proeza é um artifício de Deus, onde Ele entra com milagre e você entra com a habilidade que você tem. Seja lá no que for, e Ele faz acontecer com coisas mínimas. Isso é proeza. É nisso que nós temos então que nos apegarmos. Davi não tinha nada. Ele foi atrás de 5 pedrinhas na beira do ribeiro que ele colocou no alforje para poder enfrentar um camarada todo preparado, com 2,90 m. Tinha uma armadura que pesava 60 quilos. Um camarada que era, humanamente falando, inatingível. Por quê? Porque todo o corpo dele era coberto para que qualquer lança que batesse não afetava o corpo dele. Porém, ele deixou a testa, exatamente a testa, onde o homem de Deus estava ali, unicamente para quê? Para usar uma habilidade que ele tinha, que ele não conseguiria com uma espada, mas ele conseguia com uma pedra, porque era a habilidade que ele tinha. Deus quer usar as habilidades que você tem para fazer proezas através de você. É o que você tem na mão. E essa história do Davi é uma história tão extraordinária, que ele tinha tanta certeza que ele ia vencer a batalha, que quando ele chegou diante do Davi, o Davi olhou, era um homem que olhava as coisas em função da probabilidade, das possibilidades. Golias olhou para ele, ele olhava as coisas em função da possibilidade, da probabilidade, e na visão humana dele, ele nunca imaginou que ele poderia perder uma batalha para aquele garoto. Por quê? Porque os olhos dele eram os olhos da lógica. Mas Davi tinha os olhos da fé, os olhos do milagre, é diferente. E com fé e com milagre, as coisas não acontecem dentro da possibilidade, da probabilidade das coisas. Acontece através do quê? Do recurso de Deus para poder tornar possível algo que parece impossível. O que é que diz a Bíblia? Que quando ele chegou diante do Golias, o Golias olhou e disse: vem cá, rapaz, eu sou por acaso algum cachorro, algum cão, para que tu venha brigar comigo trazendo um pedaço de pau na mão? Porque ele estava com o cajado, um pedaço de pau que os pastores usavam para poder colocar as ovelhas no lugar, que ele era pastor de ovelha. Às vezes, para subir montanha, eles se apoiavam daquilo, eles andavam com um pedaço de pau na mão. Ele olhou e disse: rapaz, eu sou cachorro, é para você vir brigar comigo, é? Trazendo um pedaço de pau? Coitado de ti, vou te matar. Ele falou para ele: está lá na Bíblia, vou acabar com você. Eu não vou ter dó de você não, disse o Golias. Eu vou matar você. Vou deixar os teus pedaços espalhados aqui no deserto. Tu vai ficar em pedaços aqui. Eu vou deixar os teus pedaços aqui no deserto para serem comidos pelas bestas feras do deserto. São essas feras que vão acabar de te devorar. Qualquer pessoa se intimidaria, sem nenhuma arma na mão, diante de um camarada de quase 3 metros de altura, sujeito que todo mundo sabia que era uma máquina de matar,
o herói da cidade dele, todo mundo sabia quem ele era, todo mundo tinha medo dele, tropas inteiras tinham medo dele, porque ele sozinho matava centenas. Ele achou que Davi ia se assustar com a intimidação que ele usou psicológica para poder assustar o Davi, mas só que Davi não era movido e não tinha medo dele, não. Davi sabia que tinha um Deus maior, sabia que o que sustentava ele era a fé, a confiança no Deus em que ele tinha colocado a sua vida. Qual foi a resposta do Davi? Está lá na Bíblia. Olha, ele falou para Golias, tu vens contra mim com espada, com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, aquele a quem tu tens desafiado, e fica sabendo que hoje o Senhor te entregou nas minhas mãos. Ele não entendeu nadinha, porque ele não sabia como funciona essa questão dos recursos da fé, do sobrenatural, do milagre de Deus. De repente ele ficou olhando, um garoto que ficava rodando, olhando para ele. Ele, o que esse menino está fazendo? E rodando. E ele olhou, analisou e Deus mostrou, olha a testa dele. É na testa dele que tem que acertar essa pedra. Porque foi lá que ele não protegeu. O Davi começou a rodar e ficou fixo na testa dele, porque ele não podia errar a testa. Mas Deus usou a arma certa, por quê? Porque aquilo ali ele usava todo dia para espantar as feras, para não pegar as ovelhas do pai dele. Ele rodou e deu a pedrada. Pegou na testa. Quando a pedra bateu que o Golias caiu, o homem que queria matá-lo foi morto com a sua própria espada. Ele não tinha espada, tomou a espada do Golias e, rapaz, tu queria me deixar os pedaços, quem vai ficar os pedaços, aí tu cortou ele. O pessoal, quando viu isso, desceu a montanha, conseguimos. E só foi possível derrotar um exército muito mais forte, porque Deus estava na vida de alguém, dando visão de uma vitória dentro de todas as desvantagens. É assim com você. Você pode estar vendo todas as desvantagens do mundo para você, mas não importa, você tem um Deus que muda as coisas, e que faz acontecer do jeito como está a confiança no teu coração. Então, a tua força não pode ser pequena em momento algum, em dificuldade nenhuma, a tua força pode ser pequena. Ela precisa ser a força de Deus para você. A força de Deus que vai te manter em pé, que vai te sustentar e que vai lá na frente, você vai parar e vai dizer, valeu a pena confiar no Senhor e estar com o Senhor. Porque Ele tem recursos, tem meios para tornar possível aquilo que parece impossível para você, segundo o que diz a própria Bíblia. Encerrando essa minha palavra, tem mais uma. Romanos 8:37. O que é que está escrito aí? Vamos ler o texto todo? Isso é só o começo. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E outras coisas que eu quero terminar dizendo para você, você é amado. E aquele que ama você é o que sustenta você. Ele não deixa isso aí se romper por qualquer coisa. Ele ama tanto você que para poder passar por cima de você, tem que peitar ele primeiro, porque ele é pai amado. E qual é o pai que não tem cuidado com seus filhos? Se apegue nele, se sustente nele e saiba de uma coisa, seja lá qual for a tua luta e a tua dificuldade, a tua força não pode ser pequena.
Tem que ser uma força grande, se sustenta nele. Deus, está difícil a batalha, mas eu estou forte e firme na tua presença. Porque a Bíblia tem tantos textos que falam sobre isso. Sabe o que é que a Bíblia diz? Que quando você pensa que você está fraco, é aí que você está forte. Por quê? Porque no momento da angústia e da fraqueza, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você ora, mais você busca, mais você tenta uma aproximação de Deus, que vai fortalecer mais a tua vida. Então, nesta noite, ponha isso na sua cabeça. Você não é fraco. Você é forte. Amém? Que Deus abençoe você e ajude você no nome de Jesus.